Jornal Gente ao vivo às 8 horas, ou melhor, 9 horas e 9 minutos já, o tempo está passando. Nós vamos conversar com o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI do MST. Ele está ao vivo conosco, com áudio e imagem, para conversar um pouquinho aí sobre a expectativa dessa comissão, que começou efetivamente nessa semana com um clima tenso, né? Muito bate-boca, como é de se esperar numa comissão parlamentar de inquérito. Qual que é o principal objetivo da comissão, deputado? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom, a CPI tem como objetivo identificar quem está cometendo esses crimes, quem organiza, quem financia e quem se omite. E, como resultado final desse trabalho, tentar propor alguma alteração legislativa que ponha paz, que traga paz ao homem do campo, contemple boas políticas de reforma agrária nos casos em que ela é possível, viável, né, sem essa discussão infindável de que o Brasil está lotado de terras improdutivas e que elas têm que ser invadidas e expropriadas. Isso não é uma verdade. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Desde a sessão de instalação, a gente percebe que a bancada governista, talvez por ser minoritária, adotou uma estratégia de simplesmente não deixar as coisas acontecerem, né? Criar confusão, insultar a maioria oposicionista, criar confusão. É uma estratégia mesmo, assim, já que eles não podem... são minoritários, não podem influenciar muito decisões da CPI, então fazendo a opção para dificultar os trabalhos, as investigações. Tem isso mesmo? E qual a atitude da direção, da mesa diretora, né, do presidente, do relator, dos vice-presidentes, em relação a essa estratégia, digamos assim, da bancada governista? Cláudio, é isso mesmo. Eles têm adotado essa postura belicosa, provocativa, deselegante, até, de certa forma, ofensiva contra os deputados que compõem não só a mesa, mas com relação aos colegas. Eu costumo dizer que a narrativa parece que o ódio ganhou no tapetão, né? Porque embora eles tenham, o que está vendo é uma postura de vingança, de ódio, né, de ataques pessoais. Isso não é só na CPI, não. Isso parte lá do Palácio do Planalto. Mas, de todo modo, o que a gente tem colocado na CPI é que o trabalho que está sendo desenvolvido é um trabalho eminentemente técnico. E nós não vamos permitir que essa estratégia de alguns integrantes, também justiça seja feita a alguns ali da base governistas de esquerda que tem mantido a postura, mas tem outros, e não são poucos, que têm descambado para essas atitudes de provocação, de ofensa e tudo mais. Nós não vamos permitir que isso tome conta dos trabalhos da CPI, e o presidente, Coronel Zucco, tem sido muito firme com relação a essa condução. Deputado, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente. Deputado, o senhor disse que os motivos partem do Palácio do Planalto. Que motivos seriam esses? Eu gostaria que o senhor deixasse claro, né? E de que forma estariam incentivando aí essas invasões do MST? Pois é, Lula está com ódio do agronegócio. O agronegócio que sustenta a economia brasileira, que tem dado ao Brasil divisas, empregos e muito desenvolvimento. Esse setor, claro que não é unanimidade, mas esse setor majoritariamente apoiou o presidente Bolsonaro durante as eleições no ano passado, e me parece que o presidente Lula, ao contrário do discurso, como eu disse aqui, de amor e de conciliação, de pacificação nacional, não engole esse apoio que foi dado do agronegócio brasileiro para o presidente Bolsonaro. E isso fica claro, não só nas ofensas que o presidente Lula proferiu, quando dizia que o agronegócio tinha canalhas e pessoas que mau caráteres de São Paulo e outros lugares, mas também na forma como o governo tem tratado esse tema das invasões. Embora um ou outro integrante do governo, Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha, tenham reprovado e manifestado o seu repúdio às invasões de propriedade, aos crimes relacionados às invasões de propriedade, o governo dá sinais contraditórios, dentre eles a indicação de vários membros dos movimentos de invasão de terra para que ocupassem as superintendências estaduais do INCRA em diversos estados da federação,
e também o fato do Stedley, que é o grande líder desses movimentos e que conclamou e avisou que ia promover ainda mais invasões em cadeia nacional, praticamente, ser levado na comitiva oficial do presidente Lula para a China. Então, diminuiu o financiamento agrícola no BNDES, enfim, tem uma série de indicativos de que o amor não venceu nesse caso. Deputado, senhor, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas, deputado Ricardo Salles, relator da CPI do MST, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. O senhor disse na sua primeira resposta que a CPI, além de investigar o que está acontecendo, deve propor mudanças legislativas, mudanças na legislação do país. Na opinião do senhor, o que pode ser melhorado na lei brasileira em relação a essa questão de invasões de terra? Bom, pelo caráter da coercitividade, nós temos uma série de proposituras que já estão na Câmara, não serão novidade na CPI, que dizem respeito à retirada dos invasores de todo e qualquer programa social. Né? Há uma série de medidas propostas nessa linha e nós entendemos que elas são efetivas. Quem for pego em invasão, automaticamente estará descadastrado de todos e quaisquer programas sociais, inclusive Bolsa Família. Isso em relação à coercitividade. Por outro lado, há propostas de alteração de pena, de tempo de pena para os crimes de invasão. Isso também me parece que é uma medida importante. Mas há outras no campo mais propositivo, que é, finalmente no Brasil, se colocar um marco que dê espaço para regularização fundiária, né, que foi algo que nós tentamos no governo do presidente Bolsonaro, e essa mesma esquerda se encarregou de rotular de MP da grilagem, só que acontece que se você não resolver o problema fundiário no Brasil, ele dá espaço para as invasões nas cidades, ele dá espaço para as invasões no campo, para discussões em terras indígenas e unidades de conservação. Nós temos um problema grave no Brasil relacionado à regularização fundiária, ou à ausência, propriamente dita, da regularização fundiária, e isso me parece que precisa ser resolvido. E, por fim, o modelo de reforma agrária. Não há mais aquele volume de propriedades improdutivas no país que talvez houvesse em 1988, quando a Constituição foi elaborada. Aliás, é importante deixar um marco histórico que a nossa Constituição, para azar do Brasil, foi feita ainda no momento que havia essa dicotomia de comunismo e capitalismo, de países do leste, de União Soviética, Muro de Berlim e tudo. Se ela tivesse sido feita 2 anos depois, em que o mundo já teria constatado a inviabilidade desse pesadelo comunista, talvez nós tivéssemos uma Constituição menos contaminada por essa visão atrasada dos comunistas. Mas o fato é que todo aquele conceito de terras improdutivas, de função social da propriedade, de invasão de áreas que eles entendem que estão abandonadas, e tudo, isso não existe mais no agro brasileiro. O agro brasileiro é moderno, o agro brasileiro produz, né, produz com qualidade, com sustentabilidade, e, portanto, aquela história de especulação com a terra já não é mais uma realidade. Portanto, se for esse for o pressuposto da reforma agrária, não terá mais reforma agrária, porque não tem área improdutiva no Brasil praticamente. Mesmo quem não produz, por algum motivo pessoal ou de aptidão, mas é dono de áreas, arrenda essas áreas para terceiros, tanto para a lavoura quanto para a pecuária. Então não há essa desculpa de terra improdutiva. Se mesmo assim o governo quiser fazer reforma agrária, tem que mudar a forma, tem que mudar a maneira de fazê-la. Né? Não mais em cima de áreas improdutivas, porque elas praticamente não existem, mas o governo vai, compra propriedades, que se ele entender que é o caso, paga essas propriedades e aí sim faz um assentamento. Só que quando o governo perceber, e eu acho que isso vai acontecer, que a relação custo-benefício dessas operações indica sua total inviabilidade, aí sim será o momento de discutir qual é o modelo efetivamente que se quer para o país. Deputado Ricardo Salles, o senhor foi ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. Hoje o grande assunto do dia em Brasília é o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Como é que o senhor está acompanhando essa história? Estão tentando esvaziar mesmo o meio ambiente? O senhor conhece que a estrutura lá dentro, isso que querem modificar no Ministério, realmente é motivo de preocupação para a ministra Marina Silva? Olha, não deveria ser, e eu explico por quê. A Agência Nacional de Águas já estava fora do Ministério do Meio Ambiente quando eu assumi. Tinha acabado de ser mudado, na transição isso foi alterado. O governo Lula trouxe de volta a Agência Nacional de Água para o Ministério do Meio Ambiente. Nunca foi uma questão importante
para o Ministério controlar a Agência Nacional, até porque ela, teoricamente, tem autonomia. É só uma questão de imagem. Segundo, o Serviço Florestal Brasileiro tinha sido transferido para o Ministério da Agricultura, justamente para você ter a lógica da defesa do setor produtivo brasileiro sempre permeando o trabalho do Serviço Florestal e não uma lógica de apenas um conservacionismo, embora ele seja importante. Então, também não acho que esse é um caso importante, não é o motivo de indignação da Marina Silva. O licenciamento de grandes obras feito pelo grupo de obras estratégicas, né, do país, também é algo relevante, para que você não tenha, como tivemos, aliás, como temos até hoje, o linhão de transmissão entre Boa Vista e Manaus aguardando 10 anos para ser construído, enquanto o estado de Roraima fica lá queimando óleo diesel porque não está conectado no Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica. Então, há uma série de coisas que estão sendo ditas desde ontem como esvaziamento, que, na verdade, é racionalização. Não me parece que o governo do presidente Lula esteja errando em fazer essas mudanças, mas é claro que isso vai ser discutido no Congresso Nacional. Deputado, a gente observa, voltando à questão do MST, do trabalho da CPI do MST, é que esses caras têm essa atitude arrogante, né, e até uma atitude criminosa de invadir o alheio, né, de invadir propriedades que não lhes pertencem, etc., com essa arrogância conhecida, em razão do comportamento de muitas autoridades, né? A gente viu que nos primeiros governos Lula, a média anual de invasões se aproximava das 270, se aproximou das 270, média anual de invasões. Isso caiu para 160 no governo Dilma, caiu para 27 no governo de Michel Temer e para 9 no governo de Bolsonaro. Ou seja, a invasão de terra está ligada diretamente a atitude ou a omissão do governante ou dos governantes de uma maneira geral. Então, eu queria saber se a CPI vai se ocupar também de autoridades que, por sua omissão ou cumplicidade, até ideológica, etc., tem permitido que como é que eu diria, o alastramento aí, ou a permanência dessa prática criminosa. É uma organização criminosa dedicada a invadir o alheio, né? São os amigos do alheio, né? E a gente vê que outros setores, quando fizeram ou promoveram invasões igualmente criminosas, foram severamente punidos, têm sido severamente punidos. Mas o MST não, tem vênia. Então a gente viu o presidente da República levando o chefão do MST na sua comitiva para a China, e a gente assistiu, um pouco antes da sua aposentadoria, o ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, confraternizando com esses criminosos no evento em São Paulo. Agora, muito recentemente, 3 ministros, 4, né, incluindo o vice-presidente da República e mais 3 ministros, ele próprio sendo também ministro, também confraternizando com integrantes dessa organização. A CPI vai dar que tipo de tratamento a essa gente? Lewandowski vai mesmo ser convocado para depor? Veja, Cláudio, há o requerimento do deputado Alfredo Gaspar para a convocação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski. Ocorre que nós entendemos que, nesse momento, pelo menos, essa convocação do Lewandowski só vai causar tumulto na CPI. Ele terá muito pouco a dizer, senão apenas a sua opinião sobre o que ele entende, seja o Movimento Sem Terra ou todos esses movimentos. A opinião do Lewandowski é a opinião do Lewandowski, ela não muda nada a realidade política ou jurídica brasileira nesse momento. O que nós precisamos, aí sim, é das autoridades que têm neste momento a função, né, a obrigação de agir contra os crimes praticados durante as invasões de propriedade. Essa sim tem prevaricado, tem tomado medidas que são, inclusive, indutoras de novas invasões, tem recursos encaminhados para essas entidades através de interpostas pessoas físicas e jurídicas. Então, essas autoridades, sim, serão chamadas à sua responsabilidade lá na CPI. Ela inclui secretários de segurança pública dos estados, ela inclui funcionários dos ministérios que têm assinado os convênios de transferência de recursos para essas associações e cooperativas que muitas vezes servem de fachada para que o dinheiro chegue nesses movimentos que não tem sequer CNPJ. É importante lembrar que o MST não existe juridicamente.
Ela é uma figura apenas, não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica. E por que não tem? Justamente para eles se furtarem a responder por essa quantidade de crimes que são praticados sob a sua bandeira. Quer dizer que todos os integrantes do MST são criminosos? Não. Quer dizer que aqueles que são criminosos precisam responder. Não importa se eles estão usando o boné do MST, da Frente Nacional de Luta ou da Legião da Boa Vontade. Não interessa o boné que ele usa. Se ele pratica um crime, ele vai responder. Portanto, as autoridades também devem responder. Nós vamos chamar, no momento oportuno, todas as autoridades que nós entendemos têm ou prevaricado, ou incentivado, ou colaborado de alguma forma para a prática desses crimes e desses delitos. Ministro, aproveitando que o senhor foi ministro do Meio Ambiente e também falou de obras prioritárias, dia 31 o Supremo vai votar a ação de inconstitucionalidade da Ferrogrão. Queria saber o que o senhor pensa disso. Eu acho uma barbaridade, sinceramente, essa invasão das prerrogativas tanto do Executivo quanto do Legislativo. Tudo hoje, como nós temos, eu me referi agora há pouco na entrevista, como nós temos uma Constituição que é simplesmente um caos, fala de tudo, tem princípio de tudo, se miscui em tudo, qualquer assunto, se você quiser enfiar um aspecto de inconstitucionalidade nele, você vai justificar a análise deste tema pelo Poder Judiciário. Mas é um verdadeiro absurdo, é um desserviço ao país você impedir a infraestrutura de uma ferrovia. Por quê? Porque o escoamento da produção vai ser feito de qualquer jeito. Ou ele vai ser feito por meio rodoviário, que é muito pior para o meio ambiente, é muito pior para qualquer terra indígena por onde passe, é muito pior do que... Não há discussão do que o modal ferroviário ele beneficia o meio ambiente, as pessoas, a economia, o valor dos alimentos, as receitas do país. Quer dizer, não tem sentido nenhum você barrar um projeto de uma ferrovia para escoamento de produção. Claro, existem questões ambientais para serem observadas, não há dúvida, mas isso é uma questão técnica do órgão, não tem nada de constitucionalidade nisso. Deputado Ricardo Salles, relator da CPMI do MST, falou ao vivo com a gente aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Muito obrigada, hein, deputado? Até uma próxima vez. Obrigado a vocês. Um bom dia. Um bom dia.